Olá! No programa de hoje a gente conversa sobre o aumento do custo de vida em Maceió. Vamos discutir também os riscos da inflação e como evitá-la. E no último bloco a gente fala sobre a novidade do consumo colaborativo. Tudo isso no Da Sua Conta que está começando agora. Quem costuma ir ao supermercado deve ter percebido que a conta no mês de julho ficou mais cara. De acordo com uma pesquisa da Secretaria Estadual de Planejamento, o valor da cesta básica aumentou 0,32% em relação a junho. E não foi só a alimentação que pesou no bolso. O custo de vida do maceioense também subiu. E os responsáveis por essa alta foram os itens habitação, transporte, fumo e bebidas. Sobre o assunto, eu converso com o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? Com essa alta, na cesta básica, no custo de vida, é normal acontecer nesse período do ano? Veja só, Maria, a pesquisa mostrou muito bem que a elevação da inflação, agora no mês de agosto, ela foi muito pequena ainda, ou seja, 0,32%. É normal, mostra justamente que é uma economia que está crescendo, tá certo? Houve mas um percentual muito pequeno da elevação dos preços e que não amedronta, não dá para amedrontar a população brasileira. Apesar de, já no acumulado do ano, a inflação somada no acumulado, demonstrar que ela saiu da meta, aquela meta que é definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4,5%. Então, possivelmente, no final deste ano, a inflação ela fecha em torno de 6 a 7%, um pouco acima da meta, quer dizer. Essa é a preocupação justamente do Banco Central em tentar fazer com que em 2012 essa inflação ela desça da casa de 6, 7%. Né? Mas já demonstra, por exemplo, esse pequeno percentual já demonstra que as decisões tomadas no início do ano, como, por exemplo, controlar mais o gasto público e as sucessivas elevações da taxa de juros, já permitiram que a inflação não passasse de 0,5% por mês. Agora, um dado interessante dessa pesquisa é que fala justamente que o item vestuário foi o que teve uma baixa. Isso se deve principalmente às liquidações, essas promoções aí que ocorreram nesse último mês? Já mostra, de certa maneira, por exemplo, se a gente pegar uma pesquisa que saiu agora, vai sair agora da Federação do Comércio de Alagoas, mostra, por exemplo, para o mês de agosto, a expectativa de compra, o item principal vai ser vestuário. Não é? No mês passado, o vestuário não teve, por exemplo, uma tendência de alta de compra do consumidor. Mas por que no mês de agosto? Porque é o mês que tem o Dia dos Pais. Geralmente as pessoas compram, como item principal na cesta de presentes, vestuário. Não é? Então, significa que, possivelmente, no mês de setembro, a gente vai observar que a inflação ela foi um pouquinho mais alta nesse item vestuário, em razão de quê? Em razão justamente do mês de agosto ter tido o Dia dos Pais, principalmente. Por conta dessas compras, nesse mês. Bom, a inflação é um monstro que sempre assombrou a economia do sistema capitalista. Mas será que só o governo tem o controle sobre a inflação? Fábio, eu já ouvi até muito especialista dizer que nós, consumidores, temos como prevenir a inflação. Isso é verdade? De que forma a gente pode atuar nesse sentido? A gente tem como? Veja só, isso foi uma tentativa lá nos idos dos anos 80, por volta de 1986, um apelo do governo, na época, o governo de José Sarney, que solicitou à sociedade brasileira que não fosse as compras, controlasse os preços através das chamadas tabeletas, denunciasse aqueles comerciantes que tinham elevado os preços. Isso demonstrou que não funciona. A única maneira hoje, por exemplo, de você, de certa forma, conscientizar a população para que ela não contribua, para que a inflação não suba, é conscientizá-la, informá-la de que a situação hoje do Brasil é muito mais, digamos assim, estável do que foi há 20 anos atrás. Então, nós não podemos repetir hoje o que nós fizemos lá no passado, ou seja, correr para comprar para estocar alimento, por exemplo. Não tem mais essa necessidade. A inflação hoje é muito baixa, as pessoas elas não precisam correr para os supermercados para estar estocando alimento dentro de suas despensas. Então, se elas não fazem isso, então elas vão estar colaborando para que os preços não subam. Bom, você falou até no início sobre essa questão das medidas do Banco Central para conter a inflação. Você acha que o Brasil está no caminho certo? É por aí mesmo que o Banco Central deve agir? Veja só, o Banco Central ele já reconheceu que uma das medidas que foram das mais utilizadas nos últimos 15 anos, que foi somente a elevação da taxa de juros, não é suficiente, porque você eleva a taxa de juros
você prejudica o consumo, ok, mas também prejudica os investimentos. Boa parte dos investimentos, eles têm, para serem realizados, eles têm que alavancar capital no mercado. Então, justamente, vão tomar recursos emprestados. Então, se você eleva a taxa de juros, você prejudica o financiamento do investimento. Então, a taxa de juros não é uma medida, digamos assim, útil, somente ela sendo utilizada para combater a inflação. Quais são as outras medidas? Por exemplo, o controle dos gastos públicos, né? É outro. Que gasto público é esse? Gasto de custeio, gasto corrente, ou seja, você fazer um controle de gastos, por exemplo, fazer uma gestão mais racional na questão da energia, na questão da água, na questão da contratação de funcionários, mas não, é evidente, controlando gastos com investimento no setor público, mas sim gasto de custeio e gasto corrente. Então, se você tem a combinação de políticas de juros não tão altas e também a política de controle do gasto público, então você pode muito bem controlar melhor a inflação. Nessa questão da inflação, né? Tem alguém que ganha com a inflação alta? Olha, veja só, no caso da inflação, não é quem ganha, tem aquele agente da sociedade, aquele agente econômico que se defende com maior, digamos assim, com maior facilidade. Por exemplo, quem tem conta em banco, quem tem poupança e consegue aplicar recursos, dinheiro em aplicações financeiras, ele se protege da inflação. Aquele que não tem poupança, aquele que não tem capacidade e condições de fazer aplicações financeiras, ele só faz perder. Por quê? Porque parte da renda que ganha, ele vai ser gasto em consumo. E é no consumo justamente que a inflação ela tem a maior implicação, ou seja, é nos preços dos produtos, né, que é justamente nesses preços que a sociedade ela perde renda, porque a sociedade mais pobre, aquela assalariada, ela vai estar transferindo mais renda para os comerciantes, para os setores econômicos que têm, né, majorado os preços. Então, quem ganha com a inflação? Quem ganha? Né? Aqueles que conseguem assegurar o valor de sua riqueza fazendo aplicações financeiras e aqueles que estão majorando os preços. E no próximo bloco a gente conversa sobre consumo colaborativo, uma novidade estrangeira que está começando a tomar forma aqui no Brasil. E também sobre a Semana do Economista. É daqui a pouquinho, não saia daí.